Oi! Esse aqui é o primeiro vídeo do ano, né? E eu quero falar sobre comunicação, que eu acho que é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu valorizo muito e que de vez em quando eu converso com algumas pessoas quando eu vejo que dá pra conversar com elas sobre isso, porque a comunicação é uma coisa bem pegadinha, na verdade. Não é tão fácil assim, porque o que eu menos vejo acontecendo hoje em dia é uma comunicação fluida, é uma mensagem conseguir chegar no lugar, atingir o propósito e ter um retorno propriamente dito. Mas tá muito complicado isso que você tá falando, Reni. Calma que eu vou explicar. Eu trabalho com pessoas há muito tempo. E fora do trabalho tem a família, tem cursos que você faz, faculdade, então a comunicação tá rolando o tempo todo. E nas redes sociais também. Só que é muito falha ela, na verdade, porque muita gente se preocupa mais com o que ela tem a dizer, né, do que com o que a pessoa tem a falar para ela. Ela se preocupa muito pouco em escutar, tentar entender, absorver aquilo e dar uma resposta de acordo. Ela só quer expressar e de uma maneira bem egoísta, às vezes até sem saber. E aí acaba acontecendo um monte de conflito, acaba acontecendo um monte de desentendimento, situações chatas, coisas que poderiam ter sido evitadas se rolasse uma comunicação legal. Eu até dei uma olhada aqui no dicionário, deixa eu ver aqui pra vocês, ó, pra eu falar de uma maneira bem bonita, né? Olha só, eu esqueci a toalha na porta do guarda-roupa, mano. Pera aí que eu vou arrumar isso aí. Pronto, melhorou agora, né? Então, voltando ao assunto, olha só. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Segundo o significado ali, ó, a informação transmitida, seu conteúdo. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso? Porque, como eu disse pra você, a comunicação é muito falha em muitos lugares. Com certeza, você já viu, já testemunhou isso ou até já fez parte disso, né, que eu vou falar agora. Mas muitas vezes, ao invés de acontecer um diálogo entre as pessoas, acontece um monólogo coletivo. É engraçado falar disso, né? Porque o monólogo é quando uma pessoa só fala, né? E o monólogo é o quê? Quando uma pessoa tá falando e a outra só tá esperando a vez dela de falar. Ela não tá nem aí porque a outra pessoa tá falando. E acontece isso o tempo todo. Faculdades, escolas, cursos, trabalho. Esses dias eu tava lá no trabalho e tinha duas moças, elas estavam falando do cachorro delas, né? Só que era muito observar porque uma falava e assim que ela acabava a outra já falava a história dela, a versão dela, não tava nem aí uma pra outra, assim, era muito engraçado. Ai, meu cachorro é muito fofo, sabe? Quando eu fico assistindo novela, ele fica nos meus pés, lambendo meus pés, e aí eu fico rindo e assistindo a novela, é muito engraçado. Ah, o meu cachorro, ele fica rodando a casa toda, né? É uma bagunça, ele fica quebrando tudo lá, você não sabe o que ele é capaz de fazer. Ele quebra tudo mesmo. Aí depois que ele lambe o meu pé, ele fica lambendo meu joelho, você acredita? Depois fica pedindo pra brincar, é uma loucura. Aí quando o meu mordeu o colchão, que eu fiquei muito brava, ai, menina, você não sabe o que eu fiz com ele. No contexto ali pra elas estava tudo normal, né? Mas não tinha uma comunicação. Parece que elas estavam só, tipo, colocando pra fora e precisava ter alguém ali pra escutar. Então esse monólogo aí em grupo, quando acontece, eu fico olhando assim, eu fico... Mano, eu prefiro gravar um stories e falar pra quem quiser ouvir, né? Porque se a pessoa não quiser ouvir também, ela pula o stories lá no Instagram, sei lá, faça um vídeo aqui no YouTube, quem quiser ver, quem não quiser não ver, tipo, sabe? A pessoa tem a escolha, por exemplo, sei lá. Quando eu falo com alguma pessoa, eu prezo muito pelo entendimento, pela empatia. Tanto é que geralmente eu sempre sou a pessoa que mais escuta do que fala. Falar eu falo bastante, óbvio, né? Mas quando tem uma conversa, um diálogo, eu sou a pessoa que fica mais interessado em escutar o que a pessoa tem a dizer e entrar no assunto dela, ver o que ela tem pra falar. Se ela fala, por exemplo, de uma viagem, aí eu falo, poxa, esse lugar nunca fui, então já fui, né? Você foi em tal lugar, sabe? Essa interação, assim, isso se perde muito hoje em dia. Essa interação, esse diálogo mesmo, esse interesse. As pessoas não mostram muito interesse no que você tem a falar, igual disse, né? Elas só querem falar delas, ou o que aconteceu com elas e colocar pra fora, sabe? Quando perguntam é meio que por educação da sua parte, assim, né? Então, né, aí, na verdade. Seria legal se a gente tivesse mais consciência desse ato egoísta que a gente tem na hora de conversar com alguém, porque, cara, você tá gastando seu tempo colocando coisas pra fora, não tá rolando uma comunicação, você não tá criando um vínculo verdadeiro ali com a pessoa, quem quer que seja, sabe? Tipo, sei lá, mano, eu acho que é uma meio que atraso de vida, inclusive. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero propor, inclusive até como algo pra você se pensar nesse ano aí, né? Tente se comunicar de verdade com as pessoas. Não é só falar. Falar qualquer um fala. Você pode falar sozinho, né? Mas se comunicar, ter um diálogo, conversar, não fazer aquele monólogo em grupo que eu falei, sabe? Quando uma pessoa falar bom dia, como é que você tá? Não precisa entrar em detalhes se você não quiser, mas fala tipo, tô bem, passei um dia na casa da minha mãe, sei lá. Ou então, se a pessoa falar alguma coisa nesse sentido pra você, por exemplo, você pode falar, nossa, onde que ela mora? Ah, foi longe? Ah, foi legal? E realmente se
né, envolver na conversa, aí sim, podem falar, divulgar, compartilhar alguma coisa sua com ela que tem a ver. Eu acho que é muito legal porque você cria um vínculo com a pessoa, você pode criar uma amizade legal com ela, ou então você pode até conhecer melhor a pessoa que você não conhece tão bem assim, né? Eu falo isso em lugares que você tem uma convivência em comum, né? Trabalho, escola, curso, qualquer coisa do tipo. É engraçado parar pra pensar, porque às vezes eu tenho uma conversa, um diálogo super produtivo em 2 minutos com uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Muito mais produtivo do que com uma pessoa que eu vejo todo dia no trabalho, por exemplo. Por exemplo, já aconteceu muitas vezes de eu estar na caixa, no caixa do supermercado e eu conversar com a moça e a moça dar risada e entender o que eu falei e falar uma coisa parecida com o que aconteceu com ela, e a gente se divertiu ali porque teve uma comunicação verdadeira. E 2 minutinhos ali que eu tava passando o cartão. Enquanto tem pessoas no trabalho que eu falo bom dia, tudo, ela só solta, final de ano eu fiz isso, né? Fala, que legal, né? E ela, isso, foi isso, e tchau, tchau. E tipo, não teve nenhuma comunicação nenhuma ali. A pessoa só pôs pra fora assuntos aleatórios que ela tava a fim de falar. É muito engraçado pensar nisso, né? Então é isso que eu queria dizer. Tenta ter um diálogo com qualidade, um diálogo de verdade. Tenta exercer uma boa comunicação, sabe? Quando você falar pra pessoa, vê se ela te escuta direito, vê se ela tá absorvendo o que você tá dizendo, se ela tá digerindo aquilo e tá respondendo de acordo, ou se ela só tá respondendo aleatoriamente, ou se ela tá só esperando você terminar de falar pra responder. E vice-versa, né? Você, quando alguém falar com você, tenta entrar no assunto da pessoa, né? Se ela tá falando de alguma coisa, é porque tem algum motivo, ela quer colocar aquilo pra fora. Ela não tá, tipo, falando pra você falar em cima, sabe? Igual quando uma pessoa fala que aconteceu alguma coisa com ela e você automaticamente vai lá e fala, aconteceu comigo também, sei lá o quê. Mano, ela nem perguntou isso pra você. Ela só tá falando da vida dela. Você pode tentar ser um pouquinho empático, né? Entrar na situação dela, absorver aqui e falar, poxa, mas por quê? Tudo, sei lá o quê. Então, já aconteceu comigo, talvez... Sabe, tem um pouquinho de empatia. Usar o seu cenário como algum exemplo para entrar na conversa dela também. Não só esperar e falar do seu caso. Então tenta ter um pouco mais de empatia. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre empatia também. A gente deve usar muito uma palavrinha porquê, se perguntar das coisas, para esse vídeo aqui. Depois dá uma assistida se você quiser, tá? Mas tenta ter um diálogo, resumindo, ao invés de ter um monólogo em grupo. Bem, é isso, né? Se você gostou do vídeo, dá um like aí para ajudar. Não esquece de se inscrever no canal. E depois de se inscrever, você clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo, tá? Bem, basicamente é isso. Quero que você tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Beijos, abraços e tchau. Você já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo ou nem existiria sem a comunicação. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe comunicar-se. Muitas pessoas, por medo, dificuldade, timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. E informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação e o saber ouvir.